Hoje a gente vai estar aqui junto com a Lisa. A Lisa Mara é uma pessoa maravilhosa, é uma coach aí de BH, que a gente já fez muita coisa juntas e eu tenho um prazer de recebê-las e compartilhar com vocês um pouco das coisas que aprendemos com Tony Robbins. Então, a Lisa, nós fomos juntas quando o Tony Robbins veio no Brasil, foi a primeira vez que ele veio no Brasil. E nós fomos juntas para lá, para São Paulo, para poder viver toda essa experiência aí. Então, além das ferramentas que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Eu quero que vocês tirem uma hora proveito aqui, né, das coisas que ela vai trazer, das informações, da experiência de vida que ela teve, né, através dos cursos do Tony Robbins. Oi, Helena, amada, tudo bem? Olá, Oliveira, Cris, que bom que vocês estão chegando aí. Tô procurando aqui no YouTube uma música que Tony Robbins sem música não existe. E a gente vai falar sobre isso aqui também. O poder da fisiologia do corpo e entra também, né, os 5 sentidos nas emoções. Como que a gente se sente nesse mundo íntimo, tá bom? Boa tarde, minha querida. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Já é boa noite pra ti, né? É. Oh, delícia! Que bom te receber aqui, Liz. Eu tô muito feliz, viu? Deixa eu aumentar aqui que tá muito baixo, eu tô te escutando. Tá bom. A Virgínia tá passando aí para dar um beijo. Oi, Virgínia. Sexta a gente tá juntas aqui. Liz, olha aí, ó. A gente tá na semana Tony Robbins, né? Pra falar de Tony Robbins a gente adora, né? Foi ou não foi? Bom. Maravilhoso, né? Assim, eu quando participei pela primeira vez, eu fiquei assim... Eu tinha uma curiosidade muito grande. Por que ele era o cara assim, considerado mais assim, influente? Especial. E participar lá com 13 mil pessoas, assim, foi assim, impressionante, porque eu já tinha participado de até 6 mil pessoas, mas 13 mil é muita gente, né? Ele tem uma energia assim, maravilhosa, né? Contagia as 13 mil, né? Exatamente. Que legal. Lisa, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aí, né? Seja muito bem-vinda aqui na Escola das Emoções, nesse formato virtual. E se apresenta aí para os nossos amigos que estão conosco, né? Quem é a Lisa Mara, o que ela faz, como é que é a sua rotina aí, BH? Então, eu trabalho com treinamentos e coach de carreira, né? Eu já venho de uma experiência organizacional, já trabalhei em empresas de pequeno porte multinacional, tanto na área operacional, administrativa e de gestão, e assim, já durante 15 anos. E nos últimos 6 anos, eu busquei um processo profundo, né, de resgate da minha identidade pessoal e profissional, e hoje eu ajudo profissionais que estão perdidos, que estão insatisfeitos na carreira e que querem se realizar profissionalmente, a encontrar essa identidade profissional também, né? E ao mesmo tempo, aumentar os seus resultados no ambiente de trabalho. Hoje você está atuando como coach dentro das empresas, é isso? Não, é mais para pessoa física, principalmente para as pessoas profissionais, né? De nível técnico, superior, gerentes, enfim. Legal, excelente. É um desafio também, né? Eu estou procurando aqui uma música que eu quero começar a nossa live, porque Tony Robbins sem música não existe, né? Ele é pilhadíssimo. Mas vamos lá, gente. Vocês já conheceram um pouquinho da nossa convidada de hoje. A Lisa Mara vai trazer, então, a percepção dela em relação ao que ela aprendeu com Tony Robbins. Vai trazer aí uma ferramenta que ela separou para a gente. Mas antes da gente entrar em tudo isso, Lisa, me fala aí qual foi a tua percepção macro, assim, do que o Tony Robbins representa nesse quesito que a gente se esforça tanto para ser, né? Contribuir com a transformação do ser humano. Ele é um cara, assim, ele não tem curso superior, né? Mas ele sempre está se capacitando, ele estuda muito, enfim, ele tem uma comunicação, uma energia, assim, impressionante. E por ele ter atendido muitas pessoas, muitas celebridades, né? Eu acredito que isso ajudou ele muito a alavancar, né? O sucesso que ele tem.
Então, Uhum. assim, ele é assim, impressionante mesmo. Também o nível de energia dele é impressionante, né? E aonde ele vai, ele arrebata um número gigantesco, né? São Paulo a gente viu 13 mil pessoas. Nos dois cursos que eu fiz, um tinha 5 mil, o outro tinha, se eu não me engano, era 7 mil no segundo. E quanta coisa a gente pode aprender, né, Elisa, com o Tony Robbins. Uma das coisas aí que eu já queria puxar o assunto, que me impressionou muito, e você também, quando a gente estava conversando antes, né, dessa live, é a parte da interpretação que ele traz sobre as emoções. Ele fala uma frasezinha assim: emoção é vida. E aí ele explica por que é vida, como que ela, né, comanda os nossos comportamentos, né, comanda as nossas escolhas. O que você traz aí sobre isso, Lisa, para compartilhar? Na verdade, assim, uma coisa que me impactou muito, né, quando eu fiz o treinamento lá com ele, eu não tinha conhecimento do ciclo do sucesso, né? Que muitas pessoas. Eu até postei hoje no meu Instagram. Eu vi. Uhum. Qual que é esse ciclo do sucesso, né? Que compõe de crenças, potencial, aí vem as ações e depois o resultado. Então, o que é isso, né? Ele fala o seguinte: por que as pessoas pobres continuam mais pobres e as pessoas ricas continuam mais ricas, né? E isso me chamou a atenção porque ele falou o seguinte: quando ele fala rico, ele não fala rico de dinheiro, ele fala rico emocionalmente, né? Então, por que as pessoas felizes elas ficam mais felizes e as pessoas deprimidas elas ficam mais deprimidas? E ele explicou esse círculo do sucesso. E o que é esse ciclo do sucesso? As crenças são tudo que a gente acredita sobre a gente e sobre o mundo, né? São os nossos pensamentos. Aí vem o potencial, que do ser humano ele é ilimitado, né? Todos nós temos um potencial ilimitado. As ações que elas podem ser suficientes ou insuficientes. E o resultado pode ser pequeno ou grande. Tá. Mas então, assim, resumindo, na prática, como que funciona isso, né? Eu vou fazer o link depois com as emoções para vocês entenderem. Então, quando vamos supor, se você tem um pensamento, uma crença de eu não tenho valor, o que vai acontecer? Você não vai utilizar o seu potencial, né? As suas ações, elas vão estar de acordo com a sua crença. Ou seja, se você acha que não tem valor, se você não reconhece que tem valor pessoal e profissional, muito pouco provável você vai agir, né? Você não vai ver as oportunidades que tem, você vai agir muito pouco, vai contribuir pouco e automaticamente o seu resultado ele vai ser pequeno também, né? Agora, quando você tem uma crença de alto valor, você vai utilizar o seu potencial, automaticamente você vai, se você reconhece que tem valor, você vai começar a agir mais, você vai contribuir mais, a sua autoestima vai ser mais elevada e isso vai impactar na sua produtividade, né? E automaticamente o seu resultado vai ser diferente, né? Vai ser maior, né? Ou seja, vai ser muito maior. Vai ser compatível com a tua crença, né? Exatamente. E isso é muito interessante que os atletas, eles usam muito isso, né? Então, os grandes atletas que têm resultados, eles têm uma crença positiva de vencedor, e aí eles utilizam todo o seu potencial, automaticamente eles vão agir, porque os atletas, eles sempre estão treinando, repetição em treino, repetição em treino, repetição em treino. Né? Então, eles estão sempre em ação e o resultado, a chance deles vencerem é muito maior, né? E que vai confirmar a crença dele, olha, eu sou vencedor, né? Então, assim, é muito interessante porque quando eu escutei isso do Tony, o que eu percebi? Eu fiquei muito chocada, sabe? Porque
Aí caiu a ficha para mim na época. Eu falei assim, por que os meus resultados na minha transição de carreira estão pequenos? Uhum, Aí que a ficha caiu, sabe? E uhum, aí eu percebi o seguinte, que as minhas crenças, eu estava carregando crenças negativas, crenças limitantes na minha infância, que eu recebi muitos rótulos, eu recebi muita comunicação negativa, né? Então a minha uhum, identidade estava totalmente distorcida, sabe? uhum, E ao mesmo tempo, eu tinha crenças de incapacidade, porque eu estudava, fazia muitos cursos, lia muitos livros, mas eu tinha sentimentos de incapacidade e de uhum. não merecimento também. Então, eu achava que eu não merecia ter sucesso, eu não merecia ter coisas boas. E o que aconteceu? Todas essas minhas crenças e sentimentos também, né? Uhum. Elas fizeram que eu não utilizasse todo o meu potencial. Ao mesmo tempo, eu agia muito aquém do que eu poderia, né? E os meus resultados também eram pequenos. Então, Uhum, assim, e reforçava, e o pior que reforça a crença, né? uhum, Então, como que é importante a gente, tipo, trabalhar a crença? E o aham, e hoje, assim, a gente como coach, né, hoje tem muitos psicólogos que trabalham crenças, uhum, mas o Tony, ele traz uma coisa diferente, né? Ele fala o seguinte, para a gente trabalhar a crença e o sentimento, a gente deve treinar mentalmente o resultado. Então, vamos supor, você quer atingir algum resultado. Você vai treinar mentalmente aham, até você acreditar, ou seja, você acreditar que aquilo ali vai acontecer uhum, para depois você agir e colher o resultado. aham, Então, aham. é totalmente diferente, né, É, de tudo Cláudia? que a gente aprende, né? É como se você, ele falasse assim, né? No começo, vai fingindo mesmo, né? Você tá querendo fingir que você é uma pessoa corajosa, por exemplo, né? E aí, vai fingindo mesmo. Você tá no começo, é um projeto, né? E ele analisa as emoções assim. Eu achei fantástico também, né? Você ainda não é essa pessoa corajosa que você quer ser, mas você vai fingindo em pequenos comportamentos diários para que você vá se aproximando desse modelo ideal, né? E é uma Sim, construção. E a gente muitas exatamente. vezes não percebe assim, né? As emoções simplesmente paralisam a gente e nos impedem de agir. Exatamente. Mas só que o que eu percebo também, Cláudia, é a consciência, porque muitas vezes a gente não consegue agir, mas a gente não tem consciência de qual crença, de qual sentimento Sim, que muito tá nos comum, atrapalhando, né? muito comum. Até para a gente que estuda tanto aí, né? Às vezes a gente se percebe em situações assim. A gente vai buscar lá, nós fizemos a formação de inteligência emocional, né? Que agregou muito, né? Com toda a imersão aí do Tony. Mas a gente percebe que a criança interior está aí, né? Com as suas lembranças, com seus medos, inseguranças, que precisa ser acolhida, como se a gente acolhe um filho, você que tem filho pequeno, como a gente está ali acolhendo aquela criança de 3 anos. É verdade. E aí, Cláudia, uma coisa também assim que me chamou muito a atenção é quando ele falou assim sobre os lares emocionais, né? Sim. E aí o que ele fala dos lares emocionais? Os lares emocionais são todas as emoções que nos acompanham diariamente, né? Então nós temos muitas Olha aí, ó. emoções. É uma quebra de estado, hein? Ei, eu, como DJ, vou passar fome, porque eu consigo ligar e não consigo desligar. É só para entrar no clima, amiga. Bom demais, né? Eu lembro das músicas dele, é muito animada. Mas então, Cláudio, os lares emocionais, a gente tem muitas emoções, né? Igual as básicas, a gente já sabe que é amor, alegria, tristeza, raiva e Aham. medo, né? Mas Uhum. nós temos
outras emoções também, né? Uhum. E o que acontece? Quando ele pediu para listar as emoções positivas e as emoções negativas que a gente tem durante uma semana, aí eu pensei assim, mas como assim? Todas as emoções, elas são importantes, elas têm uma função. Eu acredito, né? Eu tenho essa crença que todas as emoções, elas são um sinalizador, né? De algo que a gente precisa de trabalhar, melhorar ou agir, né? Uhum. E quando ele falou isso, eu falei assim, então tá, vou listar. Eu listei Uhum. as emoções positivas e negativas. E Uhum. foi muito interessante porque eu fiquei assim, chocada, né? Eu falei assim, Surpreendeu. eu não tô acreditando. Eu tinha muito mais emoções negativas do Uhum. que emoções positivas. Uhum. Só que eu não tinha consciência, né? E depois ele pediu, sinaliza duas emoções que são predominantes em você. E quando eu fiz essa outra atividade, eu também fiquei chocada, porque porque eu percebi que essas duas também estavam nessa lista das negativas. E Uhum. essas duas que eram predominantes em mim, elas estavam atrapalhando o meu resultado, né? Uhum. E aí eu percebi, eu tive uma percepção que essas crenças foram uma forma, essas crenças não, essas emoções foi uma forma de autoproteção, de feridas emocionais lá do passado. Olha aí, sensacional isso que você está trazendo. E já gratidão aí pelo desprendimento de falar, né, uma situação que aconteceu com você mesmo, porque ainda dá mais entendimento para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Entender das emoções não é uma tarefa fácil. Né? A gente muitas vezes negligencia esse mundo emocional e não sabe que os nossos comportamentos são em decorrência do que ele determina, né? E o Tony Robbins traz isso com muita maestria. Esse lar emocional, então, se eu vibro mais, por exemplo, na raiva, a minha tendência de comportamento vai ser talvez mais impulsiva, né? Talvez mais agressiva, nas pequenas conversas, né? Entender disso tudo aí. O que mexeu com você? Isso. E aí, Cláudia, eu estou expressando isso exatamente para as pessoas entenderem, porque assim, o primeiro ponto que é muito importante que ele fala para a gente identificar qual que é o nosso emocional. Qual emoção que você assim vivencia diariamente, constantemente, né? Durante uma semana, qual a emoção que você sempre vibra nela? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E quando eu parei, eu fiquei chocada realmente, porque uma delas já virou até vício emocional, né? Tá. Coisas que você acaba repetindo para se proteger e acaba atrapalhando totalmente o resultado que você almeja. Né? Então, por exemplo, só para as pessoas entenderem, né? Vou dar um exemplo prático. Vamos supor, se você é uma pessoa que tem muito medo, muito pouco provável você vai utilizar o seu potencial no máximo, né? E as suas ações, você não vai agir, porque você tem tanto medo, você fica travado, fica paralisado, e automaticamente né, o seu resultado é o quê? Ou você não vai ter resultado nenhum, ou então vai ter muito pouco resultado. Né? Igual a preguiça também. Vamos, né? Às vezes você tem muita preguiça. O que vai acontecer? Você vai usar todo o seu potencial? Não vai. Né? Você vai agir? Vai agir, mas muito aquém, muito pouco. Né? E ao mesmo tempo, o seu resultado também vai ser muito pequeno. Então, olha como que as emoções, né, elas impactam totalmente os nossos resultados, né? Na construção de sonhos, né? Em você ter a energia necessária, por exemplo, para bater metas, né? Quem é que não precisa de meta? E meta em qualquer sentido, né, gente? Vamos colocar aí, por exemplo, não é o caso da Lisa, mas é o meu, né? Manter o peso ali, né? Manter o teu peso para você gerar bem-estar. Né? Às vezes a gente não tem a motivação necessária por muitas vezes ter esse vício emocional que a Lisa está trazendo aí, viu? E aí, depois que você percebeu, você começou a atuar em cima
desse lar Aí o que emocional. acontece? Aí o Tony fala o seguinte, ele até dá um exemplo seguinte, as pessoas, elas querem ganhar muito dinheiro para se sentirem únicas, né? Uhum. O que acontece? Ou as pessoas querem atingir um objetivo, ou querem atingir um sonho para sentir muito feliz, né? Não é? Ultimamente, assim, o que mais acontece são as pessoas, não, quando eu atingir um determinado sonho, objetivo, eu vou ficar muito feliz. Uhum. E o Tony, ele pega e fala o seguinte, não, por que não sentir feliz agora? Com o que você tem hoje, né? Exatamente. Então, ele faz exatamente isso. Para a gente programar a emoção que a gente quer sentir. Vamos supor, eu quero atingir um determinado objetivo, né? Um sonho. Qual emoção? Travou, mas vamos ver se volta. Um pouquinho, né? Travou um pouquinho. Voltou. Qual emoção que... Tá. Vamos só fazer um parênteses aí. Vamos só fazer um parênteses aí, só para me acompanhar teu raciocínio. Né? Quando você fala nessa parte que o Tony ensina, de você fabricar, entre aspas, uma emoção, gente, isso para mim foi um divisor de águas tão grande, né? Porque eu simplesmente achava assim, se eu tô triste, eu tô triste, se eu tô alegre, eu tô alegre, se eu tô com raiva, eu tô com raiva. E não, né? Ele vem e traz essa informação que através de pensamento, de comportamento, né? Você pode fabricar uma emoção, né? Da fisiologia do corpo. É a fisiologia, eu até anotei aqui, o foco é a linguagem. Você fabrica uma emoção. Mas vai aí. Isso. Então, ele fala o seguinte, a gente pode programar sentir essa emoção todo dia. Então, primeiro você tem que definir quais são que você quer sentir, né? Quando chegar no seu objetivo. Então, qual o foco que você vai ter? Ele até fala assim, você vai ter o foco nas emoções positivas ou negativas? Que é uma escolha, né? É uma escolha, é uma decisão. E qual o significado que você vai dar para essa emoção? Porque a emoção positiva, ela te traz vida. Mas a emoção negativa, ela pode te trazer morte. Sim, ela pode te trazer morte. Né? E eu nunca tinha parado para pensar isso. E talvez as pessoas que estiverem aqui com a gente nessa live nunca também tiverem pensado sobre isso, estranhe e até soe mal, porque para mim também soa mal, né? Como assim, né? Eu fabrico a minha emoção. Como assim, se eu tô triste, isso vai representar uma morte? Mas tem vários sentidos, né, Liz? Uma live é pouco para a gente conversar e aprofundar tudo que precisava ser aprofundado, né? Mas pela fisiologia do corpo eu consigo mudar, então, as minhas emoções, né? E aí, o que mais? Exatamente. E então, como que vai exatamente a emoção, ela vem do pensamento. Você vai trabalhar o seu pensamento, que vai vir as emoções e que vai vir para o corpo, igual você falou, né? Mas, assim, basicamente é isso. Não tem, assim, é desafiador, porque no dia a dia isso não é fácil, mas é possível, né? Eu percebo que isso é possível, sim. Porque o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas, elas estão elas demoram, a frequência, ela demora mais, sabe? Vamos supor, a pessoa, ela sente raiva constantemente, né? Então, qualquer situação, ela sente raiva. E ela demora, ela guarda aquela raiva ali durante um dia, uma semana, um mês, dependendo de pessoas, guarda até uma um vida ano, inteira. Né? Uma vida inteira até. E ela não percebe que é uma resposta automática, inconsciente, né? Porque as emoções são inconscientes, que ela já está programada, né? Para aquilo. E é interessante que a gente só percebeu na gente porque a gente foi atrás, passou pelo processo, estudou, né? E quando você começa a trabalhar, porque é um treino, é como se fosse um hábito, entendeu?
Uhum. A neurociência é o seguinte: para você criar um novo hábito, você precisa de criar. Para eliminar o velho hábito, você precisa de criar um novo hábito. Aham. Então é a mesma coisa com as emoções. Se você sempre tem emoções negativas, você tem que criar emoções positivas no lugar para, né? Porque Aham. aí você vai estar focada no positivo. Se você pensa positivo, você vai sentir positivo e aí vai encurtar esse caminho. Quando a pessoa Uhum. quando aconteceu uma situação, essa situação ela vai ser mais rápida, ela não vai guardar, ela vai entender o que aconteceu, vai ressignificar ou vai agir, né? Vai trabalhar aquilo ali, mas não vai ficar guardando por tanto tempo mais aquela emoção, entendeu? Então, encurta o caminho, né? Dentro disso aí que você está falando, eu estou pegando aqui, né? O Vitor está perguntando: tem alguma ferramenta para isso? Tem. Tudo isso aí que a Lisa está falando e tudo isso aí que a gente vai compartilhar ao longo dessas semanas, a primeira coisa, Vitor, que você tem que se preocupar é perceber as tuas emoções, é conhecer, dar nome real para elas, né, Lisa? Às vezes a gente pensa que está com raiva e na verdade está com inveja, né? Às vezes você pensa que está triste, mas na verdade você está com preguiça. Dar nome certo à emoção é o primeiro passo, hein? E aí, como é que eu vou fazer para fazer a minha troca de chave, a minha alavancagem, né? Eu preciso dar um impulso. Como é que eu dou esse impulso, né? Dentro do que a Lisa está falando aí. Eu vou escolher um novo comportamento. Que, gente, não é tão simples assim. A gente não sabe pensar sobre isso, né, Lisa? A gente fica aqui divagando. Mas na hora que você eu tô com muita raiva. Eu sou uma pessoa que sinto raiva no meu trabalho, eu sinto raiva na minha relação com a minha família, eu sinto raiva na minha relação pessoal. Então, perceba que a raiva é sua e você carrega e distribui por onde você anda, né? Então, por exemplo, aí, ó, Vitor, perceba a emoção e aí eu tenho que agir, né? Então, o que você quer ter no lugar da raiva? Você quer ser uma pessoa tranquila? Você quer falar de forma equilibrada? Você tem que definir, né? E assim você vai invertendo o padrão. Uma coisa que eu faço, assim, é um exercício, né, diário. Vamos supor que eu tô muito triste hoje. E eu não sei por quê. Assim, hoje me deu uma tristeza. Aí, o que eu faço? Eu penso o que aconteceu antes dessa tristeza. Então, o que aconteceu para eu estar triste? Aí eu vou identificar qual é o fato, certo? Quando eu identifico o fato, eu pergunto o que essa emoção quer me dizer. O que essa emoção está querendo me dizer, né? Porque muitas vezes ela quer dizer muitas coisas, né? E aí você vai entender, olha, isso depende em ação, porque as emoções elas existem para gerar movimento, né? Então é importante você se perguntar o que eu preciso fazer para solucionar isso, para não sentir isso, o que eu posso né, entender, o que eu preciso de aprender. Talvez você precise de aprender, às vezes você não precisa de agir, né? Porque eu até falo, o problema, se ele acontece repetidas vezes, porque você não aprendeu a lição. E vai continuar vindo, né, para você, situações para você desenvolver aquilo. Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, vamos supor que a questão aqui, como exemplo, seja insegurança. Né? Eu me sinto insegura para falar em público, que foi meu maior desafio. Logo no começo foi o meu maior desafio. Né? Eu tinha insegurança de falar em público. Então, o que eu preciso entender? O que essa insegurança está querendo me mostrar? Então, está me mostrando aqui claramente que eu tenho que aprender a me expor, a falar do que eu sinto e a falar com leveza, né? Falar com tranquilidade, dar a minha mensagem. E, gente, era um problema, olha, que era na vida pessoal, profissional, era no geral, tá? E aí a vida não vai sossegar enquanto você não passar de fase. Aí ela vai te colocar desafios, situações, pessoas, né? Para que você possa exercitar aquilo. Exatamente, ótimo exemplo. E aí, em cima de tudo isso daí, como é que a gente consegue, então, Lisa, né? Ir se empoderando,
através de tudo isso aí que a gente aprendeu com Tony Robbins, principalmente o poder da comunicação. E aí leia-se comunicação aqui naquela parte macro dos 5 sentidos, né? Do que a gente absorve e coloca para dentro. Como é que a gente vai se empoderando? Então, é um treino assim diário, né, Cláudia? Porque a emoção ela vai vir, né? Não tem assim, ela vai vir, então assim, você precisa entender, né? O porquê que tá vindo a emoção, o que é que você precisa de agir, e treinar principalmente o novo hábito, para treinar, focar nas emoções positivas. Porque senão, porque as emoções positivas, elas vão te ajudar a você chegar no seu resultado. As emoções negativas, elas vão te atrapalhar ou vão atrasar, né? Então, é muito importante mudar esse hábito, né? Então, você escolha. De vez de tristeza, eu tenho o hábito de ficar triste, por exemplo. Então, eu quero mudar para ser alegre. O que eu preciso de fazer para usar mais essa emoção da alegria? Né? É um hábito. É igual atividade física, né? Você vai exercitar a sua emoção também. E uma também que eu aprendi lá no Tony, que eu achei muito interessante, foi quando ele falou do desejo tem que ser maior que o nosso medo. Isso é muito interessante, sabe? Porque quando ele falou isso para mim, assim, eu fiquei pensando quais medos que eu tinha, né? E veio um medo muito grande, um medo que de muitos anos, eu sempre tive vontade de fazer um mergulho no fundo do mar. Mas eu tinha muito medo, né? Muito medo. Então, o que acontece? O Tony fala que o nosso desejo, né? Vamos supor, a gente tem um desejo e um medo. O nosso desejo tem que ser maior do que o medo. Só que no meu caso, meu medo era muito maior. Eu tinha um medo a favor, assim, não. Era um medo assim. Paralisante. Um medo gigante, sabe? Porque na infância eu tive uma situação traumática, né? De quase afogamento. Então, assim, eu tinha muito medo de fundo, de mar, de água, enfim. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, então vou ter que mudar isso. Como que eu faço, então, para aumentar o meu desejo para atingir o que eu queria? Então, o que eu fiz, né? Na prática, vou dar um exemplo, mas aí as pessoas podem, né, criar outras estratégias. Então, o que eu posso fazer para aumentar o meu desejo? Então, eu comecei a pesquisar onde que eu iria fazer esse mergulho. Eu comecei a pesquisar como que seria essa experiência. Eu programei as minhas férias no lugar. Eu contratei um mergulhador, fiz um treino, né? Para testar antes de fazer o mergulho. Então, ou seja, isso foi aumentando o meu desejo. O medo continuou? Continuou. Legal. Mas eu aumentei esse desejo. Para quê? Para me superar esse medo, né? E foi assim, Cláudia, eu posso falar que foi uma das experiências mais de superação da minha vida. Perfeito. Parece uma coisa boba. Parece assim, uma coisa boba. Tem gente que faz isso com tranquilidade, mas para mim foi uma das coisas muito difíceis, sabe? E superar isso. Superação pode ser qualquer tipo de superação, né? Para você foi esse, para mim foi falar em público, para uma outra pessoa pode ser pular de paraquedas, né? Sei lá. Mas você vencer, você se superar, você conquistar, é como se a gente tivesse ido lá em Marte e colocado aquela bandeirinha lá, né? É um autodomínio, é uma autoconfiança, autoamor, é tanta coisa que está envolvido ali, né? Que vai realmente promover mudanças, né, reais.
Às vezes a gente não consegue acompanhar o raciocínio de toda essa riqueza de informação que a gente está trazendo, porque às vezes a gente não tem ainda, como é que eu falo, assim, bastante leitura ou experiência, como a Lisa estava falando aqui. Para ela aumentar o desejo dela, ela começou a colocar input, informação, né, na mente dela. Como são as pessoas que mergulham, aonde tem um lugar legal para mergulhar, vou assistir vídeo, filme, eu estou alimentando meu psiquismo. Então, o desejo vai aumentando e o medo que estava aqui em cima, ele começa a baixar. Pode ser que ele nivele só, né? Mas se nivelou e você deu conta, você foi lá e fez, você atingiu. Aí, amigos que estão aqui, né, com a gente, a partir do momento que você se supera em alguma área, pode ser, inclusive, como foi a minha aqui no isolamento, de me superar na cozinha, porque eu nunca fui, né, nunca fui boa na cozinha, mas no isolamento a gente tinha que fazer, né? A tua superação, ela envolve todas as áreas da tua vida. Você vai ficar muito mais confiante, não é nenhuma área. Não é, foi lá e mergulhou, ok, e aí? E aí, meu amigo, mexeu com a autoconfiança dela, com o empoderamento dela, com o potencial criativo dela, em todas as áreas. E isso a gente aprendeu também com o Tony, né? Por isso que você se desafiou. Eu nunca iria fazer esse mergulho se eu tivesse ouvido isso do Tony, né? Então, assim, igual você falou, cada pessoa vai criar um input, né? Vai criar qual a estratégia que ela vai aumentar o desejo dela. Mas, assim, o que eu posso dizer? A experiência foi incrível porque, além de eu vivenciar, né, ver coisas maravilhosas, né, que eu nunca imaginei que eu ia poder ver, foi um pouco desafiador, porque não é tão confortável, né, a questão do cilindro, aquelas coisas. Então, no meio da jornada, não vai ser perfeito, vai ter algum incômodo, sim, né? Claro. Mas o resultado final é maravilhoso, porque além do sentimento de superação, você também aumenta a questão da sua capacidade, igual você falou, né? E ao mesmo tempo traz muitos aprendizados, né? Na sua vida também como um todo. Então, no meio do caminho, você vai perceber, olha, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que quero fazer de novo um mergulho? Né? Lá eu já percebi, ó. Eu queria fazer, mas eu não quer dizer que eu quero repetir, né? Então, não quer ser uma mergulhadora profissional, né? Não, era uma experiência só, já foi suficiente, no meu caso. Então, lá eu confirmei. Mas outras pessoas poderiam fazer e querer fazer mais vezes, né? Então, o que eu quero passar é o seguinte, que a ação, ela traz o aprendizado, né? E ela confirma se você está no caminho certo, e o que você vai ampliando, né? Vai ampliando todas as suas possibilidades. Então, isso foi muito incrível por isso, assim, sabe? E eu sou muito grata pelo Tony, porque não fosse ele, eu não teria realizado esse sonho. E é muito mais que o sonho do mergulho, né? Eu sou suspeita porque eu te conheço, né, já há algum tempo. Por trás do objeto ali, né? Imagine a figura do mergulho, do evento em si, né? Por trás tinha muita coisa, né? Dentro da tua bagagem emocional, por exemplo. Quando a gente se supera e algo que pra gente era muito difícil, é como eu falei anteriormente, a gente está trabalhando tantos aspectos inconscientes, né, de comportamentos automatizados que a gente traz, que a gente não tem noção. E aí você passa a ser, por exemplo, uma pessoa mais segura, uma pessoa que não foge dos desafios, uma pessoa que, pelo contrário, né, toma mais atitude, tem mais determinação, simplesmente porque você se desafiou em um determinado momento e você venceu. Né? E se não tivesse dado errado? Se chegou lá, pagou o pacote, fez tudo e não mergulhou, né? E foi isso que ontem a gente conversava, que no primeiro dia do PW lá, no primeiro curso que a gente fez, que eu falava ontem com a Tamara, né? Ele preparou a mente da gente todinha, o dia inteiro, para enfrentar o medo, que é o que você está falando. Por isso que eu estou fazendo o link.
Ai, que legal. Tem pessoas que foi lá no final e não passou, né? Não caminhou sobre as brasas? Pouquíssimas, pouquíssimas, porque a gente começa a sentir no corpo, e é esse o tópico que eu queria entrar para complementar tudo que você falou. A fisiologia, ela manda informação direto para o teu cérebro. Então, se você tá com muito medo, você tem que fazer algo fisicamente mesmo aqui, né? Palpável, real aqui, porque as emoções são subjetivas, né? Não tem como você pegar a raiva, tem como você expressar a raiva, né? E fazer aquilo para você se desafiar no medo. O medo pode te paralisar, o medo pode fazer você fugir, né? O medo pode te tornar até mesmo agressivo, só que o medo pode ser também uma força propulsora, como foi aí com a Lisa, que fez uma transformação, né, a nível do comportamento dela. E também de percepção do mundo, né, Lisa? Não é que tudo fica mil maravilhas, mas a forma que eu vou lidar com o medo numa próxima experiência muda. Tô mentindo? Não. E essa técnica, sempre lembrar, é uma coisa simples, mas que faz muita diferença. Né? Sim. Toda vez que você tiver muito medo, aumenta o seu desejo. Né? Então, isso faz muita diferença. Eu posso, né, falar por experiência própria. Então, vale muito a pena experimentar. Uhum. A Neila é uma amiga aí que acompanha a gente. A Lisa se apresentou aqui logo no começo, vai estar tudo gravado aí. Mas ela é coach, ela é lá de BH, né? E também estudou com Tony Robbins, tá bom? Vários amigos entraram aí. A Rosana é uma coach aqui da Escola das Emoções, uma pessoa que assim, tem uma admiração tremenda já por ela, né? Iniciou o processo aí com a gente, tem 2 semanas. A Vanessa, sabe, é uma amiga de Cuiabá. Olha como a internet é maravilhosa, né, gente? A gente vai se conectando com pessoas tão queridas, né? Como a Lisa aí, que é de BH e tá aí com a gente, trazendo carinho, charme, a motivação, né? Para contribuir com as pessoas que estão assim, de coração aberto, para poder dar um passo a mais, né? Lisa, nesse treinamento, eu lembro também que ele, quando colocou a nossa percepção, expandiu nossa consciência em relação ao foco, né? A gente já sabe aquele termo assim que virou um jargão, né? Tudo que você foca expande, mas talvez a gente não tenha noção da profundidade que é isso, né? Eu foco também no meu sentimento. Então, se naquele momento você tivesse optado em focar no medo e não no desejo, qual é a chance real de você ter feito? Quase zero, não é? Não teria, com certeza eu não teria feito. Uhum. Não teria feito mesmo. Por isso que esse lar emocional, inclusive o medo era um dos meus lares emocionais, né? Uhum. Então, assim, ele paralisa completamente. Ele paralisa, você não age e você fica se escondendo, você inventa desculpas e acaba não fazendo, né, o que deve ser feito. E aí vem aquela frustração. Aí vem outros sentimentos, né? Aí negativos também, né? Uhum. Aí eu vou empilhando minhas experiências negativas, né? Como você falou, vem a frustração, o desânimo. Isso. Aí pode vir até a depressão, a tristeza. Então, ou seja, vai só piorando a situação. E se você não decide cortar isso, né? Tipo, sentir, nós todos vamos sentir, porque é importante sentir, né? O medo. O medo nunca vai acabar, né? Igual o pessoal fala, né? A diferença entre a coragem e a ação coragem e medo é ação, né? Uhum. Então, assim, nunca vai acabar. Você vai ter que agir com medo mesmo, né? A gente já sabe disso. Mas tem essa estratégia aí que ele falou, né? Que eu acho que é interessante, que eu nunca tinha pensado e que realmente funciona. Funciona e você experimentou em você, né? Eu também experimentei em mim. Desafiar o medo, gente, é você dar um salto, né? Como a gente fala aqui, né? O salto quântico. Você dá um salto de superação que vai eliminando várias outras barreiras. Experimenta aí, né? Mais do que uma live, mais que uma troca de experiência, mais que uma troca de conhecimento, vai ser a atitude que vocês vão tomar, né? Frente às coisas que vocês estão absorvendo aqui. Hoje a Lisa trouxe um conteúdo aqui riquíssimo.
Ela falou, então, para quem está entrando agora, e a Renata, querida, né, nossa parceira aí de inteligência emocional, tá aí com a gente, Liz. Um beijo, amiga. Bom, ela trouxe aí o lar emocional, que é aquela emoção que você vibra mais ao longo do seu dia, ao longo da semana, começa a perceber. E deu a dica, qual que é a ferramenta aí? Anota, né? O teu comportamento e a tua emoção daquele dia. Decorrer de 7 dias, avalia. Bom, essa semana eu fiquei 5 dias com raiva de situações diversas, né? E aí você vai começar a se perceber. E aí depois ela trouxe, então, você trocar a polaridade do desejo do medo pelo desejo. Se a emoção a ser trabalhada é a raiva, por exemplo, qual que é seu desejo? Ele tem que ser maior. E ele tem que ser maior, e o que você tem que fazer? Né? Não é difícil, gente. Silencia a mente aí que mesmo sozinho você pode dar passos bem significativos, viu? E a questão da crença, que é muito importante, né? Quanto mais você treinar isso mentalmente, você vai acreditar que você vai conquistar aquele resultado e automaticamente você vai agir e vai ter o resultado que você quer. Né? É uma coisa também. Que é o terceiro pilar dessa ferramenta que você está trazendo hoje, que a gente falou da fisiologia, que é a forma que eu vou me comportar, né, no meu corpo. A gente falou sobre o foco, que é tudo isso que você colocou, e a linguagem, a forma que eu me comunico, né, com minha psique aí, o que eu quero. Isso. E uma outra coisa também, Cláudia, que assim chamou muito a minha atenção do Tony, ele fala muito, assim, na verdade a gente já vê nele, né, a questão da energia. Né? Ele fala isso, assim, como que é importante a gente começar as coisas com energia alta. E uma coisa que ele falou que eu achei até engraçado, ele falou assim, a sua energia vai determinar se você vai trazer alimento para o seu filho. Ou seja, se você vai ganhar dinheiro ou não. Porque a energia, se você vai trabalhar com energia baixa, vai impactar nas suas ações, né? No seu atendimento ao cliente, na sua produtividade, ao mesmo tempo vai impactar nos seus resultados, né? Na sua performance. Na sua confiança. Exatamente, vai impactar em tudo, né? Em todos os pilares. E aí ele fala, né? Eu até fiquei sabendo do PW, né? Que ele fala muito da questão da importância dessa energia e como que a gente vai ter energia. Então, é muito, todo mundo fala, né? Primeiro, alimentação saudável, né? Que todo mundo já sabe, mas sabe, mas não, né? Então, pelo menos não faz como deveria, né? Então, assim, quando eu comecei a entender um pouco mais dessa importância da energia, eu comecei a pensar realmente que como que ela é importante, como que ela impacta diretamente na nossa performance, né? Então, eu voltei do curso e comecei a pedir ajuda, porque eu tenho um hábito, a minha família tem um hábito de alimentação gorda, né? Tipo gordura, fritura, muito tempero, né? Então, o que eu percebi? Eu falei assim, gente, eu preciso de mudar a minha alimentação. Então, eu precisei de contratar uma engenheira de alimentos. Ela me apoiou, primeiro, a entender um pouco mais, assim, da questão da alimentação saudável, que eu não tinha noção de nada, né? Então, ela veio na minha casa e explicou um pouquinho dessa alimentação saudável. E eu tenho muito, assim, o consumo de açúcar. Eu muito doce, eu comia muito doce. Eu era viciada em doce, então eu queria comer, assim, doce na hora do almoço, na janta. E como que o açúcar atrapalha a nossa energia, a gente não tem noção, né? Tem até um documentário no Netflix que é muito interessante, viu? Eu cortei até adoçante depois desse documentário. Fica a dica aí. Como que chama o documentário?
Vou lembrar, mas eu acho que é tem alguma coisa com sugar mesmo. Mas eu vou lembrar, vou colocar aqui. Então, assim, eu realmente eu viciava, assim, eu não conseguia ficar sem o doce, né? E eu Aham. precisei da ajuda de uma nutricionista mesmo, trabalhar essa questão do açúcar, Uhum. para eu não ficar, para eu tirar esse vício. Então, eu fiquei, foi muito bom porque me ajudou como se diz, a controlar a minha mente, porque antigamente eu era assim, eu vi um doce, eu queria Já ia comer no puro, aquele né? doce. Eu, Aham. eu ficava assim, o doce me dominava, entendeu? Aham. Então, eu não conseguia Ficava controlar. irracional. Ele me dominava, eu comia, sabe? Aham. Hoje não. Hoje eu Aham. consigo controlar, hoje eu consigo dominar. Ou seja, Aham. através da mente, eu falo assim, ó, se eu quero comer o doce, eu como. Se eu não quero, eu não como. Aham. Entendeu? Então, Aham. é muito importante ter esse controle, né? Porque a gente tem um controle da nossa mente, né? E não a mente tem um controle sobre E isso nós, né? daí é tão importante que o Tony Robbins bate muito nessa tecla lá no PW, né? Dos 4 dias, 2 dias é falando sobre emoção, gente, e 2 dias é falando sobre essa energia que a Lisa está trazendo aí, né? O tão importante quanto você comer é você não comer. E daí ele explica, né? Ele explica, por exemplo, que determinados alimentos intoxicam as nossas células, como o café, que eu tomava um litro de café por dia, né? Aí diminuía assim radicalmente. Ele explica do efeito do açúcar no nosso corpo, que é como se a gente fosse, é o efeito como se fosse de uma droga mesmo, sabe? Que você vai ter a necessidade de cada vez mais açúcar, cada vez mais açúcar. E o que acontece na prática, né? As células intoxicadas, ela vai gerar não só doença física, como emocional também. A gente fica como se fosse um processo de letargia. Né? E tudo isso são coisas que às vezes a gente não tem conhecimento, por isso que não faz, né? E a Carolina está aqui perguntando, né? Como é que vira a chave da tristeza para a alegria, né? A gente falou bastante coisa aqui, Carol, sobre isso, mas eu estou preocupada com o tempo que aqui já voa, né? Quando você vê, foi 1 hora, né? Mas só para dar uma dica prática aí, que você pode fazer hoje ainda, tá? Quando normalmente a gente está falando sobre a tríade de fisiologia, foco e linguagem. O foco é aquilo que eu vou colocar atenção, então eu estou colocando atenção na alegria ou na tristeza? Ah, na tristeza. Então eu estou potencializando minha tristeza, estou aumentando a minha informação, como a Lisa colocou aqui quando ela foi fazer o mergulho, que ela começou a pesquisar sobre o mergulho. Percebam, ela não estava pesquisando sobre o medo. Ela estava pesquisando sobre o mergulho, né? Então, se você coloca o foco na tristeza, é mais tristeza que você vai ter. Então, primeira dica, coloca o foco na alegria. Como é que se comporta uma pessoa que é alegre? Como ela fala, como ela age, né? Como é que ela acorda de manhã? E lá no treinamento, né, ele falava assim, na hora que você colocar o despertador para tocar às 7 horas da manhã, você acorda e dá um pulo e fica em pé. Por que isso? Pode ser loucura para quem não está participando do contexto todo, né? Como a gente estava lá, numa imersão de 4 dias, mais de 12 horas por dia. Então, tudo foi fazendo muito sentido, né? Nesse momento, eu estou programando minha mente, gente, para ter atitude, né? Para olhar o lado positivo das coisas e não para trabalhar a procrastinação, porque se eu boto lá para despertar o adiar, né? Para esperar mais 5 minutos, eu estou trabalhando a procrastinação. Se eu sou uma pessoa que já tem esse comportamento, eu estou potencializando esse comportamento. Aí na fisiologia, se coloca numa posição assim, bem metida, sabe? Eu falo que é uma posição metida, né? Que nos treinamentos a gente aprende como Mulher Maravilha, né, Elisa? Que é empinar o nariz, é você empinar o peito para frente, colocar os ombros para trás. O seu cérebro ele não vai conseguir saber se você tá triste ou se você tá alegre. Se você se coloca numa posição assim, mesmo você estando triste naquele momento, tá, Carol? Se coloca numa posição aberta, bem madame, sabe? Bem madame, vou ficar em pé aqui, bem madame, assim, que o seu cérebro, a mensagem que ele vai receber é que você tá bem. Então não tem como ficar triste naquele momento. E aí, minha amiga, é exercitar. Mais que palavras, é ação, né, Lisa? Exatamente. Então, assim, voltando na energia, né? Então, a alimentação ela é fundamental. A questão do consumo de carne também ele falou, eu achei muito interessante,
que a carne, ela pesa muito no nosso organismo, Sim, né? intoxica E a célula, você demora... falou. Isso, intoxica e demora de digestão. Vai impactar na sua energia também. Então, hoje, Uhum. assim, eu como muito pouco carne, prefiro carnes mais, que é, né, mais leve. Mas, Mas, enfim, são mudanças de aham, hábito, né? Ao mesmo tempo, a perfeito. atividade física, a questão do Aham, pensamento positivo, que ele fala o seguinte: você dia comanda para o seu cérebro. Eu, tipo assim, eu quero aham. energia. Então, que ela Que é a vai vir, intenção, né, que você coloca. que Uhum. ela vai vir. Então, é fantástico, gente. A gente tem um poder da mente que é impressionante, né? E muitas vezes a gente não usa esse poder. É, e em função disso aí que você está falando agora, fica a dica, porque a gente já falta aí 2 minutos para cair a live, né? Fica a dica para as pessoas assistir aquele desenho chamado Divertidamente. Nesse desenho, que foi todo escrito, né, por um grande profissional e referência de inteligência emocional, que é Paul Ekman, você vai entender como é que a sua mente funciona. Como é que é esses estados, né, de tristeza, de alegria, de nojo, de raiva, de tristeza, você vai entender isso melhor através desse desenho, viu? Acessa lá, assiste, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Minha amiga querida, suas considerações finais aí que o Instagram tá dando tchau pra gente. ficou sem Foi um som, fala prazer, aí, Cláudio, estar com voltou. você. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito feliz, né? Agora voltou, Uma pode falar. oportunidade, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você. Experiência. Então, é um prazer O realmente Instagram já estar tá aqui com boicotando a você. gente. É isso. É isso. Não, Então, mas obrigada também, viu, amiga? Foi maravilhoso. Eu acho que falar do que a gente gosta é sempre muito bom para a gente, né? Que está aqui vivendo a transformação humana, se dedicando, estudando tanto aí pela gente e pelas pessoas que a gente atende, né? Então, um beijo gigante para você, morrendo de saudade. Aí vamos programar muitas outras lives, viu? Gratidão imensa por ter estado com a gente. A todas as pessoas que estiveram aqui, olha, um beijo gigante. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre outras experiências, outras ferramentas. Vem com a gente, tá bom? Lisa, valeu! tchau, tchau.